Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos, graça e paz. Como eu havia dito da outra vez que eu mandei um áudio, a gente vai refletir um pouquinho sobre 1 Coríntios, no capítulo 12. Eu vou ler um trechinho aqui do versículo 18 ao 26. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenhamos os membros igual cuidado uns dos outros. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Quero só... Esse texto ele tem tantas coisas para a gente pensar, para a gente refletir, porque ele fala sobre a igreja como o corpo de Cristo. E eu quero salientar aqui só uma questão mais prática, que tem a ver com a nossa vida no serviço da igreja, como um grupo, individualmente, colocando a nossa vida à disposição, mas também coletivamente como um serviço que faz parte de um todo que é a igreja local, e essa igreja local que faz parte de um todo que é o corpo, que é a igreja espiritual, o corpo de Cristo, daquela qual Cristo é o cabeça, nós somos corpo. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: se a minha máquina de lavar quebra, um motor, uma válvula, eu pego essa máquina, substituo ela, compro outra nova, certo? Errado. Eu chamo um técnico e o técnico vai fazer a substituição daquela peça, porque não é vantajoso financeiramente eu jogar uma máquina inteira fora por conta de uma peça que se danificou. Então o técnico vai lá, substitui aquela peça. Por quê? Porque a máquina de lavar, ela é um instrumento mecânico. A sociedade pós-revolução industrial, ela teve assim uma tendência a abordar o mundo e a própria antropologia do ponto de vista mecanicista, como engrenagens interligadas que fazem funcionar a sociedade. Mas a sociedade, ela não é mecânica, a sociedade é orgânica. E eu acho assim especialmente bonito o apóstolo Paulo ele enfatizar que nós somos um corpo, porque se o meu coração der problema, eu não posso simplesmente arrancar esse e botar um novo, não é assim que funciona. Eu preciso de todo um processo para poder saber se eu vou precisar de um órgão novo, se aquele órgão ele vai se adaptar ao meu corpo. Por quê? Porque não é peça, irmãos. Não é substituível assim tão fácil. Nosso corpo é vivo. Nossas partes, elas são integradas de forma orgânica, viva. E assim funciona o reino de Deus, assim funciona a igreja. Na igreja, nós não substituímos pessoas. Nós não descartamos pessoas. Nós acolhemos, nós cuidamos, nós tratamos. Se você está com um problema no estômago, você não vai pegar seu estômago e jogar fora. Você vai tratar, você vai dar medicação, você vai passar por terapia.
mesma forma o olho. Se o meu olho não enxerga direito, eu não vou comprar 2 olhos novos no Mercado Livre e colocar aqui, né? Eu vou usar um óculos, vou fazer um tratamento se for necessário. Eu vou fazer tudo o possível para eu salvar esse olho, porque eu preciso dele. Então, isso não quer dizer que nós somos insubstituíveis no sentido de que somos únicos e que a obra de Deus depende de nós. Não é isso. Deus não precisa, não depende do seu trabalho. Deus não depende da sua dedicação. Deus não depende da sua disposição. Mas Ele escolheu você. Deus me escolheu, Deus escolheu você para o privilégio que nós temos de servir a Deus. E nesse sentido, se você não fizer, Deus não vai te descartar e colocar outro. Outras pessoas virão para fazer o que precisa ser feito. Mas o seu chamado é seu. Ele é único. Deus não depende de você, mas Ele escolheu contar com você porque Deus é bom. Ele nos dá senso de pertencimento. E assim, da mesma forma, é como nós temos que enxergar o grupo de louvor. Nós somos diversos, cada um com suas características, cada um com as suas idiosincrasias, cada um com as suas questões, com os seus pontos fortes, com os seus pontos que precisam melhorar. Mas o nosso papel é nos acolher, porque nós precisamos uns dos outros, porque nós somos um corpo orgânico. Então, eu gosto muito de uma analogia que eu ouvi dizer, né? Aliás, vários lugares, né? Que a palavra ministério, ela vem de uma concepção dos barcos celtas, dos vikings, que você tinha ali vários andares e os escravos, eles remavam ao som do tambor. Então, quanto mais acima ficava, menos contato o remo tinha com a água, então era mais fácil remar. E os que ficavam no porão, eles ficavam com a maior parte do remo embaixo da água e faziam uma força maior. Além do que, eles tinham que ficar remando ali por horas e horas e não podia sair. Então, disse que muitos faziam as suas necessidades ali mesmo, né? Então, quem recebia ali todo o excremento, toda a necessidade que os outros faziam, eram esses remadores que ficavam ali na parte de baixo. E esses remadores, eles recebiam o nome de ministros, né? Porque eles faziam o trabalho mais pesado e eles aguentavam melhor a sujeira, né? Então eu não sei assim a precisão exata do termo ministro, mas eu gosto muito dessa figura, da gente entender que nós temos um compromisso especial, que nós temos um lugar especial quando nós servimos a igreja na posição que nós temos, né, de estar ali em evidência no culto, de que a gente precisa entender que Deus nos capacita para toda boa obra e que nós temos recebido força do Senhor para aguentar as sujeiras da vida e fazer o trabalho mais pesado. Então, eu quero dizer para você, em termos de grupo de louvor, que a partir dessa mensagem de que nós somos um corpo orgânico e de que nós dependemos uns dos outros para funcionar, que você olhe com um especial carinho e que você ame esse ministério, ame esse serviço, ame esse trabalho, que você aprenda a amar, porque o seu trabalho não é mínimo, o seu trabalho não é insignificante, independente do que você faça.
O seu trabalho tem valor no reino. O seu trabalho tem importância no corpo. Deus é bom. Deus nos chamou. Deus te chamou. Porque Ele prefere contar com você. É um privilégio pra gente. E às vezes, no decorrer da vida, das questões, a gente acaba perdendo essa referência de que é um privilégio servir a Deus. Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão. E vamos junto aí. Seguimos orando e caminhando juntos. Um abração.